Um bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar desta manhã, sentando confortavelmente, encostando a nossa coluna na cadeira, relaxando os ombros, os nossos braços, fechando os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento neste momento ao Pai Santíssimo, ao Pai de amor, ao Pai de bondade, ao nosso Pai de misericórdia. E vamos entregar ao Pai nesta manhã os nossos sentimentos, as nossas aflições, os nossos medos, para que o Pai possa conduzir a nossa vida, nos auxiliando, nos fortalecendo na caminhada. Queridos irmãos, que todos, neste momento, possamos ser envolvidos pelo amor do Pai, que acolhe a cada um, que nos envolve em energias de paz, restauradoras da nossa saúde física, do nosso corpo espiritual, também da nossa saúde mental e psíquica. Que possamos nos entregar neste momento, durante este Evangelho no Lar, para que possamos todos nós e nossa família, que possamos mentalizar os membros da nossa família, para que eles também possam receber esse bálsamo que é a oração, a prece, essa energia que chega do alto para cada um, que possamos então nos sentirmos abençoados, com bom ânimo, com energia para seguir a jornada cotidiana, sempre envolvidos na paz, na harmonia, na busca da tranquilidade. Pai, então, nesta manhã, que nós todos neste planeta Terra possamos, todos os irmãos, ser envolvidos pelo Teu amor, que nos restaura as energias. Misericórdia te pedimos, ó Pai, por todos os irmãos que se encontram nos hospitais, nas ruas, nas penitenciárias, os que se encontram doentes da alma, doentes do corpo físico, nós pedimos por eles. Pedimos então, ó Pai, por todos da humanidade terrena, que Tu tenhas, ó Pai, piedade conosco, fracos e pequenos que somos ainda, aqui, jornadeando neste planeta Terra, neste planeta azul, necessitados deste Teu amparo. Gratidão, ó Pai, por recebermos neste momento essas energias que são bálsamos, que envolvem todo o nosso corpo físico, todos os centros de força, bem como também o nosso corpo mental. Nós Te agradecemos por esta energia, por essa fluidoterapia que desce do alto dos benfeitores desta casa e que nos envolvem, assim como também a todos os irmãos internautas que recebem no seu lar neste momento estas energias restauradoras. Gratidão ao Pai, damos por iniciado o nosso trabalho espiritual do Evangelho no Lar desta manhã. Queridos irmãos,
O item desta manhã se encontra no capítulo 27, Pedi e obtereis. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o item 22, que é maneira de orar. Este item é uma instrução do espírito Monod, de Bordeaux, de 1862, colocada no final deste capítulo por Allan Kardec, e ele nos traz alguns ensinamentos muito importantes para a nossa caminhada. A primeira frase que ele nos diz é a seguinte: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Vejamos o quanto esse irmão salienta a importância da oração no primeiro minuto ao abrirmos os nossos olhos, no primeiro instante em que o nosso corpo espiritual já retorna ao nosso corpo físico, e que nós temos a graça e a gratidão de estarmos vivos. Jesus, a todo instante, orava. O primeiro ato da manhã de Jesus, nos diz Marcos, e Marcos, o evangelho de Marcos é um evangelho de movimento. Jesus está o tempo inteiro se movimentando, indo de um lado para o outro. Mas o primeiro ato nos conta Marcos, capítulo 1, versículo 35, que Jesus já se levantava de madrugada, muito cedo, né? Ele saía e se deslocava para um lugar ermo para orar. É claro que levantar de madrugada é uma força de expressão do evangelista. Como a nos dizer que façamos o nosso esforço todas as manhãs ao acordar, que possamos buscar o lugar ermo, que é o lugar íntimo do nosso coração, o nosso interior, a nossa conexão com Deus. E Jesus fazia isso o tempo inteiro. O primeiro ato era de agradecimento. Era um ato de louvor, um ato de sintonia com o Pai maior. Então, Jesus é o nosso exemplo, que nós possamos observar a atitude de Jesus. E vejamos que, em consonância, esse Espírito, no capítulo 27, nos diz que o nosso primeiro ato ao acordar deve ser a oração. Porque a oração, ela nos traz o refrigério da alma, ela eleva a nossa alma, os nossos pensamentos, ela nos fortalece para um bom ânimo na caminhada ao longo do dia. Porque nós vamos ter que enfrentar a vida na matéria. E nada melhor do que para enfrentar o nosso dia, nós já estarmos fortalecidos, ambientados com a energia espiritual, com essa força que verte do alto, em conexão com o nosso benfeitor. E aí ele nos diz assim ainda: a prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Fortalece novamente o entendimento. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade. E aqui nos convida a repensarmos como é que está a nossa atitude quando oramos. Então ele nos convida a uma atitude, a um comportamento humilde, com profundeza, com ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência, disso ir ter com seus amigos, com seus guias, para unir no contato com eles mais força e perseverança. Então, o irmão aqui está nos dizendo da importância, ao acordarmos, de nós agradecermos o amparo espiritual que recebemos ao longo da noite, que possamos agradecer pelo dom da vida, pela família que temos e pelas oportunidades que um novo dia se apresenta. O novo dia é como
uma página em branco de um livro, que nós vamos poder reescrevê-los naquele momento, a partir de novas escolhas, novos hábitos, de novas atitudes. E essa oração, nos diz ele, ela, para chegar ao Pai, ela precisa, para que ela possa subir, ela precisa do componente da humildade. E a humildade é o reconhecimento das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Todos nós temos fraquezas a vencer, temos medos, temos aflições. Então, nada melhor do que no nosso primeiro dia, de manhã cedinho, ao acordarmos, dizermos: ó Pai, obrigada, e Pai, eu te entrego esse dia, mas eu também preciso de coragem e força para vencer a mim mesmo. Pai, eu ainda tenho dificuldade em perdoar o irmão quando ele me magoa. Quem tem essa dificuldade, que leve essa dificuldade ao Pai. Ou Pai, eu ainda sou muito orgulhoso, muito vaidosa. Eu necessito, Pai, burilar mais o campo do meu coração, limpar o meu coração de todo o orgulho que me atrapalha na caminhada. Então, quando, irmãos, nós nos colocamos assim humildes aos pés do Senhor, como fez o publicano na parábola do fariseu e do publicano, que não tinha nem coragem de levantar os olhos ao Pai. Numa atitude humilde, ele batia no peito e dizia: eu sou pecador. Nesse momento, ele reconhecia as suas dificuldades. E é isso que o Pai espera, que nós possamos olhar para o nosso interior. E essa atitude é uma atitude de autoconhecimento, de autorreconhecimento. E é essa atitude que o Pai espera que todos nós tenhamos. E como nós ainda somos espíritos em processo evolutivo, espíritos da terceira ordem na escala evolutiva, espíritos imperfeitos, nós precisamos desenvolver a disciplina e a perseverança de todo dia ao amanhecer, como nos orienta o irmão, orar. Por isso que a perseverança neste ato, nesta condição, vai fortalecendo a nossa alma, vai nos dando base. Toda casa, como estamos aqui num prédio, tem uma base. Precisa de uma base para que se sustente, assim a nossa alma também. Então a oração, a persistência nela, nessa conexão com os bons espíritos, vai nos dar a preparação e o fortalecimento da nossa fé, diante das dificuldades que surgirão ao longo do caminho, porque elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Não existe crescimento sem aflições. Não existe crescimento sem trabalhar internamente dentro do campo do coração, do campo do intelecto. Sem estudo, sem preparação, nós não avançamos. É da lei de progresso. Então é necessário que trabalhemos diariamente, buscando o nosso melhor, buscando melhores ações com os nossos irmãos, buscando sermos mais fraternos, mais solidários a cada dia, e buscando no refrigério da oração o contato com a equipe superior. Nos elevando, como nos diz Leon Denis, a prece precisa ter um movimento de verticalização. A verticalização da prece é o nosso movimento de ir em busca do nosso melhor, em conexão, em sintonia com a espiritualidade superior, num ato sempre de humildade. Caso contrário, ela fica na horizontalidade, essa prece, e ela não tem força para subir, porque nós não mudamos o nosso padrão vibratório. Leon Denis nos traz essa informação tão linda nos livros dele, e todos nós sabemos do grande filósofo que ele é e de quanta informação ele nos traz e conhecimento. Seria ele, caso Kardec falhasse em sua missão, o seu substituto. E ainda aqui o Espírito nos diz assim: independente das preces regulares, da manhã e da noite, ele traz à noite ainda, antes de dormir, pois que todos nós sabemos da importância de orarmos antes de
dormirmos, pois que o nosso espírito à noite, o corpo físico fica e o nosso corpo espiritual se desloca em desdobramento. Então nós vamos procurar as companhias, aquelas de acordo com os nossos sentimentos, o que nós temos dentro do nosso coração. Agora, se nós oramos antes de dormir, nós já acalmamos a nossa mente, os nossos pensamentos. E se nós pedimos ainda o amparo do nosso anjo guardião, ele vai nos amparar. Se nós pedirmos, por exemplo, para que ele nos traga ao centro espírita para estudar à noite, nós vamos ser acolhidos no centro espírita na parte noturna. Participaremos de palestras ou de trabalhos noturnos, trabalhando e auxiliando, onde o nosso espírito tenha condições já. Se não tivermos, que nós possamos ser amparados na nossa saúde, nos nossos pensamentos, elevando, então, cada vez mais a nossa vibração. E aí ele diz assim: além, então, da manhã e da noite e dos dias consagrados. Então, o que são os dias consagrados? São aqueles momentos em que nós realizamos o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele é um momento de comunhão de pensamentos em família. Ele é um momento em que a família recebe a espiritualidade superior, que faz a asepsia da nossa casa, faz toda a limpeza necessária, acolhe, recolhe irmãos desencarnados que ali se encontram muitas vezes, para que eles possam, muitas vezes eles nem sabem que desencarnaram, mas que eles possam então receber todo o acolhimento, o entendimento da nova condição espiritual que eles se encontram. E durante esse Evangelho no lar, em que nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, ou possamos fazer o nosso estudo sequencial, que é uma das grandes recomendações da Federação Espírita Brasileira, para que a gente possa compreender o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele tem um entendimento sequencial desde o prefácio, que tem a mensagem do Espírito de verdade, que é a mensagem de Jesus, para os novos tempos, para a regeneração da humanidade, até o capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. Nós vamos compreendendo a cada passo que, após um passo seguinte, ele vem numa sequência de amadurecimento do entendimento. Por exemplo, amar aos inimigos vem após de amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar um inimigo, aquele que me fez mal, se eu ainda nem aprendi a amar o próximo? Pois que amar o próximo como a si mesmo implica eu primeiro aprender a me amar. Então é uma escada, é como uma escadinha evolutiva. A cada capítulo nós vamos crescendo em entendimento. Por isso da importância de fazermos no Evangelho no Lar a leitura e o estudo sequencial. Nós não precisamos ler todo o item, nem todo o capítulo. Muitas vezes um parágrafo ele já tem tanto conhecimento, nos traz tanta informação para reflexão em família. E esse é um momento de reflexão, não um momento de discussão. Não é um momento de apontar o dedo para o irmão, dizendo, olha aqui, o que caiu é para ti. Não, todos nós estamos em processo evolutivo. Um dia o chapéu cai mais para mim. No dia o chapéu serve mais para o outro irmão do caminho. Mas nós sabemos que, como alguns de nós já temos qualidades, mas temos vícios a corrigir, nós precisamos desenvolver nesse momento do Evangelho no Lar, mais uma vez um ato de humildade, para que possamos ser amparados, para que possamos receber a nossa família, nós e toda a humanidade, o amparo espiritual que todos nós necessitamos. Pois que assim como uma criança de 4 ou 5 anos necessita do pai para atravessar a rua porque ela não aprendeu a andar sozinha ainda, nós também precisamos dar a mão a Jesus para que Ele nos conduza na caminhada ao Pai. Quando nós estivermos mais fortalecidos, mais evoluídos moralmente e intelectualmente, com certeza nós já estaremos mais fortalecidos na base e na estrutura da nossa casa mental. Nós estamos ainda montando a base.
Nos dizem os Espíritos, no livro A Gênese, num capítulo chamado A Nova Era, e também Divaldo Franco nos comenta que a maior pandemia que vai assolar o nosso planeta dentro em breve é o suicídio. E o suicídio nada mais é do que a falta de conexão com o meu eu profundo. São aqueles irmãos que estão voltados só para fora e não criaram base e estrutura física, psíquica, mental e nem moral para enfrentar as dificuldades e os desafios que o mundo de regeneração nos convida. Porque todos nós, neste momento de pandemia, estamos sendo convidados a fazer aquele percurso interior para dentro de nós mesmos. E tudo aquilo que dentro de nós talvez estivesse ainda guardado, como a gente guarda às vezes a sujeirinha embaixo de um tapete, tudo aquilo que estava escondido na sombra da nossa alma, agora está vindo à tona. E às vezes a gente tem dificuldade de enxergar ou querer até modificar. E aqueles irmãos que procuram negar e soterrar, esses irmãos estão enfrentando muitas dificuldades. Então aqui que entra o Evangelho no lar. Porque Jesus, como médico das almas, o nosso terapeuta, ele vem e nos mostra o caminho. Ele nos estende a mão. Ele nos carrega quando necessário durante uma aflição. E ele nos conduz ao Pai. Então que possamos realizar, não só uma vez por semana o Evangelho no lar, tantas vezes quantas nos for permitido, nos for possibilitado, melhor dizendo, tantas vezes quantas nós conseguirmos fazer. Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo então a espiritualidade superior que aqui já nos amparou nesta manhã, agradecendo este Evangelho no lar, agradecendo a paz e a harmonia que chega ao nosso coração. E vamos pedir ao Pai apenas a força, a coragem para vencermos a nós mesmos, que nós possamos a cada dia levantar os nossos olhos e dizer ao Pai, obrigada por mais um dia de vida. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de servir a Ti e de cada dia mais buscar o nosso melhor e dos nossos familiares, bem como de toda a humanidade. Que a paz, que a harmonia envolva todos nós, que assim seja.